Oi, quinto ano! Chegou a sexta-feira, hein? Como é normal, na sexta-feira, nossa última aula da semana é de História. Hoje nós vamos estar, estudando, fazendo uso da nossa plataforma, como normalmente Tia Sam faz, só que no lugar de ser aulas em slides, eu vou estar mostrando a própria plataforma para vocês, tá bom? Hoje nós vamos estar estudando os desafios do Brasil em 1822, no período da monarquia, tá bom, pessoal? Vamos nessa? Lembrando que tem as atividades que eu estou acompanhando de vocês lá na plataforma, tá bom? E eu espero que vocês também estejam sendo bem caprichosos nas atividades do caderno, tá? Tô feliz demais com a participação de todos, hein? Então vamos lá, concluir essa semana. Vamos embora porque a sexta-feira chegou. Vamos lá! Então, pessoal, na plataforma nós vamos iniciar os estudos lá na página 185, tá certo? Rota 7, SD2, o governo monárquico, certo? E no módulo de vocês, quem está me acompanhando pelo módulo, vai ser na página 78, belezinha? Então vamos lá, vamos começar. Vocês lembram, que na aula passada nós conversamos, sobre a postura do Dom Pedro, da independência, quando ele gritou a independência, manifestou o interesse de separar o Brasil das, vamos dizer assim, das posturas negativas de Portugal, não foi isso? E após a proclamação da independência, a forma de governo adotada foi a chamada monarquia, certo? Nesse tipo de governo, gente, a monarquia é no lugar da gente ter um presidente, como a gente tem hoje, que quando a gente tem um presidente e a população é quem elege, a população é quem faz parte de todo o processo eleitoral, a gente chama isso de democracia. No caso da monarquia, todo o governo está em volta do rei, certo? Ele governa de forma vitalícia, isso é, até a sua morte. Não tem eleições ou impeachment ou troca de governante. Ele fica no poder até o final da sua vida, certo? Isso é o que a gente chama de governo monárquico, certo? A monarquia, ok, pessoal? E aí nós temos essa imagem, na plataforma, também temos ela no módulo, e essa imagem mostra a coroação, de Dom Pedro I, em 1822, certo, pessoal? Então, vamos lá. O próximo ponto, o ponto 2, diz o seguinte, que na maioria das monarquias, o poder é transmitido de pai para filho ou para outros familiares, ou seja, não há oportunidade de terceiras pessoas que não sejam da própria família real governar o país, certo? Sempre passa do pai para o filho ou, no caso, se vier a falecer o rei, não tiver filhos, para sua esposa ou sobrinhos ou irmãos, sempre pessoas da própria família real, certo? Em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil e em dezembro do mesmo ano foi coroado com o título de Dom Pedro I, certo? Então, essa imagem aqui está retratando justamente o que esse ponto 3 está falando, certo? Da coroação de Dom Pedro I. E o primeiro reinado é o nome dado ao período em que Dom Pedro I governou o país. Então, se eu perguntasse a vocês, gente, qual foi o nome que recebeu o primeiro mandato de Dom Pedro? Aí vocês iriam responder para mim. Foi o primeiro reinado, Tia Sam, certo? Ficou conhecido como o primeiro reinado, esse momento, de governo monárquico brasileiro. Certo, pessoal? Na página seguinte da plataforma, a página 187, nós temos aí mais uma imagem, certo? Essa imagem retrata Dom Pedro I a bordo da fragata União,
tá? Essa pintura é de Oscar Pereira da Silva, ela foi feita em 1922. E o que é que está sendo retratado aí? Dom Pedro está a bordo da fragata, né, ordenando que o oficial português Jorge Avilés retornasse, né, a Portugal, ok, pessoal? Vocês estão vendo aí que o nome dado à embarcação é fragata. Vocês vão encontrar normalmente nos livros de história vários nomes dados às embarcações daquela época, ou fragata ou nau. Tá certo, pessoal? Então, não estranhe se vocês encontrarem nomenclaturas diferentes para esse tipo de barco, esse tipo de transporte, né, marítimo que era usado na época. Ok, pessoal? Então, olha só, diversas tropas portuguesas localizadas lá na província da Bahia, do Maranhão, do Piauí e do Grão-Pará lutaram contra a independência do Brasil, foram resistentes, né, com a imposição da independência do Brasil. Em grande parte do território, os portugueses foram derrotados em 1823. Apenas lá em 1825 foi que Portugal, né, veio a reconhecer a emancipação do Brasil. Em 1824, uma revolta conhecida como Confederação do Equador reuniu diversas províncias do Nordeste: Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Elas lutaram para se separar do Brasil e se tornar uma república independente. Mas o governo de Dom Pedro derrotou o movimento e não permitiu que essa ação acontecesse, pessoal. Isso aqui eu retratei para vocês já, né, no vídeo anterior, mas o módulo vem trazendo aí para vocês essa revisãozinha básica para vocês entenderem melhor, né, todo o conteúdo. E aí na página seguinte a gente tem a checagem, né, na página 188, com um exercício. Vamos ver como é que a gente tá, se a gente tá aprendendo direitinho, se a gente tá entendendo direitinho o conteúdo. Vamos buscar responder aí essas questões. Nós temos aí um mapa, e qual é o título, gente, desse mapa, dessa cartografia? Isso mesmo, Províncias do Brasil em 1822. Olha só, a fonte de pesquisa aí para essa questão é o mapa Império do Brasil, tá bom? De 1822. E ele mostra aí, né, o geoprocessamento e cartografia do momento em que o Brasil se encontrava lá naquele período monárquico, ok, pessoal? Então, vamos lá. Ele diz assim: a partir da análise do mapa, complete corretamente as frases. Aqui vocês estão vendo o mapa, ao lado a gente tem aquelas observaçõezinhas, aquele guiazinho de segmento para a gente entender o que é que está sendo mostrado nessa cartografia, não é isso? Então ele diz assim, ó, nas províncias, será da Confederação do Equador? Será da Bahia? Será do Piauí? Qual a palavrinha que completa isso aqui? Então, nas províncias da Maranhão, São Luís e do Grão-Pará, que era Amazonas e Pará, ocorreram confrontos entre portugueses e brasileiros no processo da independência. Isso aqui tá fácil, né, gente? A gente não diz da Piauí, a gente diz do Piauí. Então, por uma questão de lógica, a palavrinha que vem aqui é Bahia, né? E na sequência aqui, Piauí, ok? Algumas províncias se revoltaram contra o governo de Dom Pedro I, formando a Confederação do Equador. E quais foram essas províncias que se rebelaram? Foram elas a de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Vamos ver se você acertou? Isso mesmo, muito bem, pessoal. A próxima. Na próxima página, na página 189, nós temos aí a mesma análise, né, de cartografia, tá bom, pessoal? E que diz assim, ó, a partir da análise do mapa, complete corretamente as frases. Então, nós temos 3 lacunas e 3 palavrinhas para completar. Algumas províncias não resistiram à independência do Brasil, como a de... Qual será a primeira que nós vamos colocar aqui? Tem 2 províncias, tem Minas Gerais e Mato Grosso. Será com a de Mato Grosso, Goiás e as Minas Gerais, entre outras? Vamos ver, vamos tentar. Vamos botar aqui. E a próxima lacuna. As províncias mostram limites que são diferentes das fronteiras atuais entre os... Então, mesmo que não tivesse somente essa palavrinha aqui, né? Porque ficando só ela,
nos dá a entender que a resposta, né, seria sem erro ela mesma. Mas a gente entende que províncias e limites se refere a municípios, estados, regiões, não é isso? Então é a divisória entre as províncias, entre, no caso, os estados, né? No caso aqui desse mapa, certo, pessoal? Vamos ver se está correto? Exatamente, isso mesmo. Então, algumas províncias não resistiram à independência, sim. Quais foram elas? Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, entre outras. E as províncias mostravam limites que são diferentes das fronteiras atuais, dos dias atuais entre os estados. Exatamente. E é o que a gente observa aqui nessa cartografia, né? Quando você olha os íconezinhos que estão aqui na lateral e encontra eles, por exemplo, as capitais, né? Quando você encontra a parte que está pontilhada, que mostra justamente esse processo, né? Esse geoprocessamento, né? Da cartografia dos estados, você entende que hoje é bem diferente do que eram os limites, né? Na década de 18 e 19, tá bom, pessoal? Vamos lá, mais uma. Ele diz assim: observe o mapa. Qual foi a província que se separou do Brasil, tornando-se um país? Certo, pessoal? Então, olha só, vamos abrir esse mapazinho aqui para a gente dar uma olhada nele mais detalhadamente. Então, nós temos o mapa aqui, tá? Abaixo, nós temos os íconezinhos que nos direcionam na compreensão do mapa, tá certo? Ó. E o título do mapa, Províncias do Brasil em 1822. Então, a gente tá vendo aqui todas as províncias daquela época, certo? Os pontinhos, como Tia Sam já mostrou para vocês, são as capitais. Então, eu tenho aqui Mato Grosso, Goiás, aqui Manaus, São Luís, Fortaleza, entre tantos outros pontinhos que mostram as capitais. As linhas azuis mostram os rios, olha só, os rios que cortavam o território brasileiro, tá bom? Rio Juramaia, Rio... a vista de Tia Sam tá ruim. Rio Madeira, Rio Amazonas, tá certo? E o pontilhado, como a Tia Sam já mostrou para vocês, são as províncias, né? E aí, qual foi a província, gente, aqui, que depois de todo esse processo que se tornar independente do Brasil? Vamos ver se a gente descobre qual é? Vamos lá para a questão. Então, seria essa província a do Pará, a do Mato Grosso, a da Minas Gerais ou a de Cisplatina? Qual vocês acham que foi a província, né, que se tornou, que se separou do Brasil, né, naquele período? Justamente, a de Cisplatina. Só por uma questão de eliminação, a gente saberia que Minas Gerais não, Mato Grosso não e Pará não, porque esses nomes são muito conhecidos das nossas regiões, né? Então, ficaria a expressão Cisplatina para a gente analisar. E aí, a gente olhando, né, toda essa formação aqui pontilhada da província nesse mapa cartográfico, né, a gente observa que foi justamente essa província, né, que não se adequou, né, que não permaneceu como parte integrante do território brasileiro. Então, a aula de hoje é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos estar estudando os heróis da independência, tá certo? E lembra que eu vou deixar lá para vocês, na plataforma, as atividades que vocês devem fazer, tá certo? Lembrando que essa plataforma eu estou avaliando vocês nas notas qualitativas, tá? Então, não deixa de fazer, mas também não deixa de fazer as atividades que são no caderno, porque na volta eu vou querer ver todas, tá bom, amores? Então, um final de semana bem abençoado para vocês, descansem bem muito, que segunda-feira a gente está de volta aqui, se Deus quiser, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau!